11 obstáculos que eu listei que podem ser algo que gere área de sombra. Ou seja, existem situações em que podem acontecer ou que acontecem e que isso vai fazer com que o seu celular não funcione e gerando uma área de sombra, uma área que você não consegue utilizar o celular. Primeiro, transmissões de rádio. Como são frequências utilizadas, pode ser que uma transmissão interfira no seu sinal. Em algumas situações, já vi cenários que uma televisão interferia, lógico, televisões mais antigas, ou um equipamento de rádio próximo. E aí, lógico que cada cenário é um cenário. Outro ponto que pode atrapalhar são montanhas ou vales. Montanha você está em cima, vale é mais embaixo. Então pode ser que o sinal não consiga chegar com tanta força naquele determinado ambiente. Outro ponto são chuvas ou a própria água. Então, se tem uma chuva forte, você pode ter uma variação no sinal e gerar uma área de sombra temporária. Mas você pode ter dificuldade de sinal pela parte climática. Outro ponto, que é o quarto, são paredes. Cimento, concreto, ferro. Então, a parede, ela diminui o sinal de uma prestadora. Dependendo de onde você esteja, com várias paredes, uma parede muito grossa, ela pode impedir. Isso gera, por exemplo, dificuldade de comunicação em diversos lugares. Por exemplo, que é o quinto item, são túneis. Você tem um túnel onde a estrutura construída é muito robusta e isso pode fazer com que o sinal da prestadora não funcione. É um exemplo que acontece. Outro são prédios. Existem prédios, estruturas construídas que em alguns ambientes você não consegue sinal. Mas se você for para a janela, você pega. Ou quando você descer e sair do prédio, você pega. Ou quando você for para a cobertura, ele funciona. Então, em algumas situações, dependendo de onde a antena esteja, você pode também ter uma dificuldade dentro de um edifício. Garagens abaixo do subsolo também sofrem com esse tipo de problema de área de sombra que não funciona, mas que você esteja dentro do raio, pode ter essa dificuldade. E um outro que pouca gente pensa, que é o seu celular. O seu celular pode ter caído, pode ter tido um problema, sei lá. Ele pode estar com dificuldade em captar sinal. Já tive clientes que estavam reclamando de cobertura, e quando a gente foi ver, um problema do equipamento era físico, não era prestadora. A forma de testar isso é pega o chip e bota em outro equipamento, um equipamento mais novo, um equipamento que você sabe que funciona, e aí você vai ver se é a sua linha ou o seu equipamento, mas normalmente também pode ser um problema de área de sombra o seu equipamento. Outro ponto são as distâncias existentes do seu telefone para uma estação. Então, se tiver na parte final de cobertura, o sinal, por ser mais fraco, se tiver uma parede mais grossa, ele pode não chegar ali e ser uma área de sombra. Então, a distância para as antenas também pode contribuir para ter uma área de sombra. O 10º ponto, que também pode acontecer, mas é mais difícil, são muitos usuários na mesma antena. Então, o que acontece? Vamos supor, vamos dar um exemplo que existe um limite de 1000 pessoas, 1000 telefones conectados para uma antena de 4G. E você chegou lá, você é o 1001. Então você não vai pegar o 4G, você vai pegar o 3G, porque já existem muitos usuários. Isso acontece normalmente em regiões com muitos prédios. Então você vai ter muito usuário conectado e pode acontecer isso de você perder uma qualidade a mais na tecnologia. É difícil você não ter o sinal de cobertura, mas uma área de sombra para uma tecnologia ou em alguns cenários você pode ter dificuldade de sinal. Mas a maior dificuldade de sinal que você deve encontrar, que é o 11º item, são situações de emergência. Então, se todo mundo está fazendo uma ligação, se todo mundo está fazendo algo, a rede pode não aguentar, não sustentar tantas pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, são esses 11 pontos de obstáculos que eu acredito que podem acontecer em uma área de cobertura para que ela não funcione e gere uma área de sombra.